Vamos começar com notícias vindas de Alvalade, onde o Betis de Sevilha e o próprio Sevilha foram colocados pelo site El Golo Digital como emblemas interessados no concurso de João Mário, sabendo também eles da exigência que o Inter faz para libertar o internacional luso. São 10 milhões de euros. O Sporting, como já vimos aqui no MTL, já está a par destas exigências e conta com a vontade do jogador, acreditando que o interesse dos rivais de Sevilha não será prejudicial a um futuro negócio. Já a estreia de Dário Essugo na equipa principal do Sporting é parte integrante de uma estratégia para voltar a dominar o futebol de formação em Portugal. Quem escreve é o Correio da Manhã. Nesta virtude, a direção de Frederico Varandas, em estreita ligação com o técnico Rubén Amorim, definiu a aposta nos valores de Alcochete como prioritária e assim impedir que jovens craques escolham o rival Benfica. Nesse sentido, a mensagem foi clara: seduzir futuras estrelas e as suas famílias, convencendo-as de que só no Sporting a aposta nos jovens é uma realidade. O próprio técnico Leão, depois de ter lançado o Essugo, teve uma mensagem forte neste sentido. Os jovens que tiveram dúvidas entre clubes têm a porta aberta no Sporting. Dário Essugo, de 16 anos, esteve muito perto de assinar pelo Benfica, mas acabou por escolher os Leões. Com a quantidade de jogadores que estão na equipa principal, quem mais faz isso? Estamos à frente na formação. São estas as palavras de Aurélio Pereira, o detetor de talentos leonino que descobriu o Cristiano Ronaldo ou Ricardo Quaresma. O Sporting sabe que só na aposta na formação para a posterior valorização poderá permitir ao clube retirar dividendos desportivos e, acima de tudo, financeiros. Vamos agora então para a Invicta, onde Héctor Herrera está novamente no radar do Futebol Clube do Porto, sendo um sonho aparentemente ao alcance da SAD para o próximo verão. O mexicano, quase a completar 31 anos, perdeu espaço no 11 do Atlético de Madrid e está prestes a entrar no último ano de contrato, pelo que os colchoneros têm não só a derradeira oportunidade de obter um encaixe com a sua transferência, como libertarem-se do ordenado a rondar os 6 milhões de euros anuais. A imprensa espanhola tem dado conta da posição fragilizada do antigo capitão portista e da sua saída iminente no final desta época, com um valor de mercado a rondar os 5 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto está atento e disposto a tentar de novo o regresso de Herrera, à semelhança do que fez no início desta época. Nessa altura contou com a resistência do jogador, que depois de 30 jogos disputados na temporada passada procurava consolidar-se em Madrid, mas nesta fase o cenário é bem diferente. Com apenas 14 presenças esta época, metade delas como titular, o médio tem estado abaixo das expectativas e o recente derby de Madrid, em que foi substituído ao intervalo, acabou por traçar o seu destino aos olhos de Simeone. Herrera está na porta de saída, mas o Porto não é o único interessado nos seus serviços. Também os russos do Zenit estão na corrida, mas é sabido que a ligação sentimental que o mexicano tem com os Dragões leva-o a inclinar-se para o regresso à Invicta, onde passou os melhores momentos da sua carreira, especialmente sob o comando de Sérgio Conceição. Héctor Herrera é um jogador do agrado do técnico e o seu retorno seria visto com grande satisfação. Primeiro, porque se trata de um médio de grande qualidade e perfeitamente identificado com a cultura do clube. Segundo, porque viria a ajudar a resolver um problema no setor mais deficitário da equipa. Isto porque apenas Mateus Uribe e Sérgio Oliveira estão firmes na composição do miolo para a próxima época, muito embora o português esteja a despertar grande atenção no mercado. Gruitch vai ser devolvido ao Liverpool, como já vimos aqui em últimos vídeos de rumores, enquanto Lume tem um papel secundário e poderá até nem continuar no plantel. Falando agora de saídas, no último outono, Danilo Pereira e Vítor Ferreira deixaram o Porto por empréstimo rumo ao Paris Saint-Germain e ao Wolverhampton, respectivamente. Saídas essas que, apesar de temporárias, só o são realmente no papel, visto que ambos foram cedidos com cláusulas que praticamente obrigam os clubes que os receberam a comprá-los no final desta época. Ora, os ingleses de resto já sabem que têm de acionar a cláusula no valor de 20 milhões de euros, ao passo que os parisienses estão obrigados a desembolsar 16 para comprar o ex-capitão portista se terminarem num dos dois primeiros lugares da Ligue 1. Não é certo, portanto, mas com o PSG a liderar o seu campeonato por esta altura, tudo indica que entra na SAD dos Dragões um jackpot de 36 milhões de euros a fechar o segundo semestre. Este valor por si só já representa um balão de oxigênio para consolidar ainda mais as contas e será certamente importante para o tão anunciado adeus às teias do fair play financeiro da UEFA.
Como acrescente, poderá entrar uma eventual venda de Corona, que ia acontecer até julho, quando a cláusula de rescisão do mexicano está a 25 milhões de euros. Também entra no bolo relativo às contas de 2021, que assim poderá superar os 60 milhões de euros. São trunfos que sustentam a confiança da SAD em encerrar o fair play financeiro no final da temporada. Para isso, será determinante garantir igualmente o acesso direto à Champions, sendo a via mais simples segurar o segundo lugar no campeonato. Por agora, a administração trabalha na base do lucro de 35 milhões de euros do primeiro semestre, tendo faturado 72 milhões de euros com alienações dos passes, entrando o encaixe final na casa dos 3 dígitos. Campeões, e agora vamos então para a novela Diego Costa, porque Luís Filipe Vieira não desarma e apesar de o Benfica ter desmentido oficialmente negociações pelo jogador, o jornal Record garante que o interesse no avançado de 32 anos se mantém de pé. O presidente encarnado quer todavia ver totalmente confirmado que o internacional espanhol pode incluir-se na lista de benefícios fiscais ao abrigo das medidas de apoio ao regresso de imigrantes ao nosso país. Afinal, esse cenário faz toda a diferença. Ora então vamos lá perceber porquê. É que a medida do governo lançada em 2019 permite, entre outros, que a incidência da taxa de IRS seja apenas sobre 50% do vencimento, o que na prática pode ter mais facilidade para cumprir com as exigências do jogador, pois terá de investir menos. Num exemplo mais prático, para que Diego Costa possa oferir 2,5 milhões de euros líquidos em Portugal, um clube teria de desembolsar cerca do dobro face aos impostos. Desta forma, o benefício fiscal permitiria que o jogador ficasse na mesma com os ditos 2,5 milhões de euros por ano, mas tendo o Benfica de lhe pagar um valor que nem deveria chegar aos 4 milhões. Ora, num contrato a 2 anos, falamos logo numa poupança superior a 2 milhões de euros. Este é, aliás, um enquadramento do qual beneficia já outro jogador encarnado, Nicolás Otamendi, que tinha estado em Portugal entre 2011 e 2013. Esta portaria exige que o beneficiário tenha deixado o país antes de 2015. Ora, Diego teve residência fiscal em Portugal entre 2006 e 2007 e regressa a partir de 2019, como seria o caso. Inicialmente apenas estaria em vigor até ao ano passado, mas já foi aprovada a renovação até 2023, pelo que, confirmando-se que o jogador também não tem qualquer dívida fiscal atrasada, poderá ser incluído neste programa. Ora, Luís Filipe Vieira quer ver primeiro esta situação totalmente esclarecida, de preferência por escrito, para depois poder então ter outras armas quando sentar à mesa com o avançado. Tal como o jornal Record avançou, o presidente encarnado chegou a ter apontada uma reunião com Diego Costa em Madrid para a próxima segunda-feira, ou seja, amanhã. No entanto, face a este novo dado, o encontro ficou sem efeito para já. Afinal, o responsável máximo das Águias fez questão de tranquilizar o jogador, explicando-lhe que nada tinha mudado, apesar do dito desmentido. Ainda pela Luz, Franco Servi foi notícia no México, onde garantem que poderá ser uma das 4 contratações do Tigres para a próxima temporada. O extremo argentino do Benfica, que esta temporada já foi utilizado como lateral esquerdo e que tem tido pouco tempo de jogo, esteve perto do Celta de Vigo no mercado de janeiro. E em Espanha continuam a defender que o destino do futebolista será mesmo Vigo, como é aliás vontade do esquerdino. Em causa poderá estar um negócio de 4 milhões de euros mais 4 por objetivos para o Benfica, a não ser que o Tigres suba à parada, derrotando assim os espanhóis. Fechadas as notícias dos 3 grandes, saltamos então agora para a nossa rúbrica das últimas do mercado. Começamos com Danny Simpson, o lateral de 34 anos, assinou até ao final da temporada pelo Bristol City. Já Omar Niasse é reforço do Huddersfield Town até ao final da época. Éder assina também até ao final de 2022 pelo São Paulo. O avançado de 34 anos chega ao estádio Cícero Pompeu de Toledo, a custo zero, proveniente do Jiangsu Suning. André e Sérgio Dutra renovam um contrato com o Vitória até junho de 2024. E por último, Kim Jung-min foi cedido por empréstimo ao Gwangwon, proveniente do Vitória de Guimarães. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.